Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um outro conceito muito importante dentro da atuação do sistema imunológico, né? Nós temos aí trabalhado alguns aspectos fundamentais. Nós começamos a falar sobre imunidades, tipos de imunidade, falamos sobre antígenos, falamos aí sobre mecanismos da resposta inata e falamos ali, a última aula, sobre a vacinação, tá? A vacinação nós retomaremos num outro momento ainda, um momento oportuno, quando nós falaremos mais especificamente do tipo de resposta imune que é induzida por meio da vacinação. Mas hoje nós iremos falar de um conceito e uma ideia muito importante, que é a ideia que a gente tem sobre aquilo que nós chamamos de anticorpos, tá? Pergunto a vocês, vocês têm anticorpos? Tem? Vocês têm? Tem ou não? Sim, sim, professor. E como é que vocês sabem que vocês têm anticorpos? Aquele que é passado, né, de forma natural da mãe, né, ou já na vida intrauterina, e o que você adquire através da vacinação, quando você tem contato com micro-organismos, né, e seu corpo reage a eles. Só da vacinação, Leila? Ou tem outra Não, forma? quando eu tenho contato com alguma doença, algum patógeno. Eu lembro que o professor até brincou com a gente falando que deixa a criança correr no quintal para adquirir anticorpos. Isso aí, Isabela. Muito bem, eu ia Os relembrar isso anticorpos aí. estão presentes nas moléculas, né? Oi, Daiane. Nas moléculas. Os anticorpos estão presentes nas nossas moléculas? Se eles estão presentes nas moléculas, é isso? Isso, não. Eles estão presentes nas moléculas ou eles são moléculas? E aí? E aí? Acho que ela está fazendo confusão da definição que você deu do antígeno, que é toda qualquer molécula que interage com o nosso organismo e que estimula, né, nosso organismo. Exatamente. Então, na realidade, o que a Daiane colocou aqui é algo que às vezes é muito comum de acontecer. Uma confusão entre o que é um antígeno e o que é um anticorpo. Tá? Então, existe uma diferença entre essas duas estruturas, entre essas duas substâncias. O que é um antígeno e o que é um anticorpo. Então, nós já vimos, seguramente, o que é um antígeno, que são moléculas capazes de interagir com elementos da resposta imune. Algumas induzem e reagem com esses elementos da resposta imune. E quando ela induz, quando um antígeno é capaz de induzir, ele é chamado de imunógeno. E o que ele induz? Ele induz exatamente a produção desse outro tipo de molécula, que é chamada de anticorpo. Tá? Então, os anticorpos, eles surgem no teu organismo mediante uma indução. Mediante a indução dos antígenos. Então, os antígenos induzem a produção de anticorpos no teu organismo. É isso que eles fazem. Esse antígeno que é capaz de induzir, ele é chamado, então, de imunógeno. Tá? Então, hoje nós iremos avaliar e verificar o que é, de fato, considerado um anticorpo, qual é a função desse anticorpo e como esse anticorpo ele surge no seu organismo. Perguntei, você tem anticorpo? Todos falaram aí, temos anticorpos. E aí me deram uma série de exemplos de como eles podem estar presentes no seu organismo. Pode ser que eles naturalmente, como a Leila falou, adquiridos da mãe na vida intrauterina, ou induzidos pela imunização promovida pela vacina, ou ainda induzido por um contato, como a Isabela falou, com o pé no chão. Tá? Contato direto ali com o micro-organismo, direto com o antígeno no ambiente. Então, são mecanismos indutores desse tipo de molécula orgânica. Tá? E aí nós vamos entender um pouquinho o que são essas moléculas, como que elas atuam no nosso organismo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar
especificamente sobre essa molécula chamada de imunoglobulina. Vocês sabem o que é imunoglobulina? Sabem? Já ouviram falar? Já ouvi falar. Não sei o que é não, professor. Explicar? Já ouviu, mas não sabe o que é, né? Pois é. São os anticorpos, professor. Exatamente. Então, você é acostumado a ouvir falar nos anticorpos, que nada mais são do que as imunoglobulinas, ou também chamadas de gama-globulinas, tá? E o que vem a ser isso? Tá? Isso é uma glicoproteína. Então, quando a gente está falando de um anticorpo, ou imunoglobulina, ou gama-globulinas, nós estamos falando exatamente de uma molécula que ela tem uma constituição glicoproteica. O que é isso? Formada por uma parte de proteínas e por uma parte de glicídios. Por isso ela é uma glicoproteína. E ela é sintetizada, ela é produzida por um conjunto de células que a gente chama de plasmócitos. Tá? Esses plasmócitos, eles se originam a partir de um outro grupo de células que são chamadas de linfócitos B. Quando que o meu organismo irá produzir essas moléculas? Quando ele for estimulado. Estimulado por quem? Quem vai estimular? Meu sistema imunológico, hein? Quem vai? Vamos lá. Quem estimula? Hã? A Leila está falando aí, está sem som, mas eu estou entendendo. Eu estou fazendo leitura labial. É o antígeno. Esqueci antígeno. Exatamente, o antígeno. Mais precisamente, aquele antígeno chamado de imunógeno. Ele que estimula as células linfocitárias, os linfócitos B. Eles se transformarão em plasmócitos e, consequentemente, produzirão essas glicoproteínas. Tá? E qual é a função delas? Elas se ligam a esse antígeno que estimulou a produção dela. Por isso é chamado de imunógeno. Então, o que é um imunógeno? Ele estimula, tá, uma resposta imune e interagem com o resultado dessa resposta imune. Então, o antígeno ele estimula a produção de anticorpo e interage. Então, quando esses anticorpos são produzidos, eles irão se ligar a esse antígeno. Vão se ligar a esse antígeno. E a gente já vai entender por que ele faz isso, por que ele se liga a esse antígeno, tá? Mas o fato é que, além disso, nós encontramos no nosso organismo 5 tipos de imunoglobulinas, 5 tipos de anticorpos. E eles estão classificados de acordo com a função que eles exercem, tá? E de acordo com o lugar onde eles estão presentes. Tá? Então, eu levo em consideração a função, as propriedades biológicas dele, tá? E o local de produção dessa gama-globulina. Então, nós temos 5 tipos, que são IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. São os 5 tipos. Tá? Cada um tem uma função específica, uma característica, uma propriedade biológica específica. Cada um é produzido em um determinado local, dirigido para um determinado local, e cada um ele vai ter uma habilidade diferente. Mas, de modo geral, a função de um anticorpo é promover a cobertura do antígeno. Então, ele cobre o antígeno inteirinho. É essa a função. Então, ele marca esse antígeno. Quando ele cobre, ele marca esse antígeno. Ele está marcando aquele antígeno. Ele está sinalizando para outros elementos do sistema imunológico que aquilo ali não faz parte de uma molécula própria do corpo e que precisa, então, ser eliminada. Então, ele cobre a superfície de um antígeno. Ele se liga cobrindo esse antígeno, marcando esse antígeno para demais células. Ou seja, ele serve como uma molécula sinalizadora. Ele sinaliza. Ao cobrir,
o organismo, o sistema imunológico, tem várias outras células que irão identificar aquilo como sendo um antígeno coberto, tá? Vai identificar isso. E esse mecanismo de cobrir esse antígeno recebe esse nome que vocês estão vendo aqui, ó. Opsonização, tá? Opsonização. Então, nós falamos que o anticorpo ele serve para cobrir, para opsonizar, vamos dizer assim, promover a opsonização daquele antígeno, marcando aquele antígeno para que ele seja posteriormente fagocitado, eliminado. Então, ele marca aquele antígeno e aí o fagócito agora reconhece aquilo e fagocita. Só que quando ele se liga ao antígeno, ele faz uma outra coisa importantíssima e fundamental para a resposta imune. Eu disse para vocês que a infecção ela ocorre em que lugar? Em que lugar acontece a infecção? Em que lugar, geralmente, a infecção ela vai ocorrer? O antígeno precisa estar aonde para que aconteça uma infecção? Na corrente sanguínea, circulando? Na corrente sanguínea? Para mim, assim, em princípio, ele está circulando ali. Agora você está perguntando, você quer saber aonde, em que ele se adere? A que nível se dá o processo infeccioso? A que nível? Hein? Onde ele precisa estar para acontecer a infecção? Eu falei, a gente fez uma diferenciação em uma aula aí entre o que era infecção, entre o que era inflamação. Vocês se lembram disso? Então, ele precisa estar em um lugar para que aconteça a infecção. Que lugar é esse? Precisa entrar em um lugar para que aconteça a infecção. Na célula? Exatamente, ele precisa entrar na célula. Quando o antígeno ele estimula a produção de anticorpos, o anticorpo se liga a esse antígeno e impede a entrada dele na célula. Então, impede o quê? O processo infeccioso. Impede que o processo infeccioso continue, que esse antígeno seja capaz de infectar novas células. E aí, nesse caminho, é que entra em cena as células fagocitárias. Então, os macrófagos vão ali, fagocitam aquele antígeno. Células dendríticas vão ali, fagocitam aquele antígeno. Tá? Nesse processo, porque eles estão neutralizados. Então, ele promove algo que é chamado de neutralização do antígeno. O que é neutralização? Neutralizar é impedir a ação. Neutralização é impedir a ação. Qual que é a ação do antígeno? Qual que seria a ação do antígeno mesmo no processo infeccioso? Falem para mim, qual que seria? Neutralizar. Não, mas qual seria a ação do antígeno no processo infeccioso? Ele vai impedir. Impedir que entre na célula. Impedir que ele entre na célula. Exatamente. Então, qual que é a ação? O que o anticorpo está impedindo? Qual ação que ele está impedindo? Hein? A ação infecciosa, de se propagar a infecção. Exatamente, ação infecciosa, que é o ato desse antígeno adentrar na célula. Então, por isso, o que ele realiza é uma neutralização. Então, ele neutraliza, por exemplo, toxinas que podem ser toxinas oriundas de uma peçonha, de um veneno, de um animal, de um inseto, por exemplo. Então, ele se liga e impede que aquilo ali lese a célula, lesione a célula. Então, ele se liga também à superfície viral, impedindo que esse vírus infecte a célula, lesione a célula. Então, ele neutraliza essa ação infecciosa, tá? Promovida por aquele antígeno sobre a célula. Então, por isso que a gente diz que o anticorpo ele neutraliza, tá? E ele promove também a opsonização
do antígeno. E com isso vem o fagócito ali, elimina aquele agente infeccioso. Beleza? Foi até aí? Tá claro? Tá entendido? Estamos entendidos? Então, até agora, nós vimos o que é um anticorpo, nós vimos que existem 5 tipos de anticorpos e nós vimos as funções de um anticorpo. Beleza? Foi aí? Seguiu? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos para frente. Tá? De modo geral, um anticorpo, ele é estruturado em 2 cadeias proteicas, né? 2 cadeias de aminoácidos, tá? Que eu não vou ficar entrando aqui em detalhes com vocês, porque isso é pouco relevante para a gente, mas para que vocês entendam, de maneira geral, que quando a gente fala de um anticorpo, nós estamos falando de uma molécula glicoproteica, tá? Então, ela tem uma região, ela é constituída de proteínas, e proteínas são constituídas de aminoácidos. Então, ela tem uma região que a gente chama de cadeia pesada e uma região que a gente chama de cadeia leve, tá? Essa região de cadeia pesada, ela é constituída por 440 aminoácidos e a leve, 220, metade. É isso, tá? Então, ela tem essas 2 regiões e essas cadeias têm uma ligação entre elas que mantém uma conformação da molécula, ou seja, uma estrutura molecular, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Essa estrutura molecular, ela acaba apresentando 2 regiões, que é uma região que é um sítio de ligação do antígeno, onde o antígeno se liga. Então, nós vimos, por exemplo, na aula, quando nós estudamos antígeno, que o antígeno tem uma região chamada de epítopo. É uma região específica de ligação desse antígeno. E o anticorpo tem uma região específica chamada de sítio de ligação. Então, eles fazem uma ligação semelhante ao que acontece na conformação entre uma chave e uma fechadura. Então, seria mais ou menos assim. O antígeno seria a chave, o anticorpo a fechadura. Então, esse anticorpo e esse antígeno, eles têm uma ligação que é extremamente específica. Então, cada anticorpo ele é produzido especificamente para aquele antígeno. Então, o sítio de ligação de um anticorpo, ele é produzido exatamente para que se ligue aquele antígeno que estimulou a sua produção. Tá? Então, é nesse sentido que essa ligação é uma ligação altamente específica, tá? Então, aqui nós temos uma representação de uma molécula de anticorpo, que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui em cima, vocês estão vendo, corresponde a essa região da cadeia, que é a cadeia leve. Aqui embaixo, vocês estão vendo, representado pela letra B, a cadeia pesada, com 440 aminoácidos. Essa regiãozinha aqui que vocês estão vendo é o sítio de ligação. É aqui que o antígeno ele tenderá a se ligar. Nessa regiãozinha aqui, ó. Tá? Perceberam aí, ó? Nessa região. Então, o antígeno se liga exatamente aqui, nessa região. Tá? E é específico. É uma molécula altamente específica, tá? Vou falar isso aqui. Naquele vídeo da vacina, explica bem isso daí. Tá mostrando isso também, né? É sim. Bom, então, como eu falei para vocês, quando nós nos referimos aos anticorpos, existem 5 classes de anticorpos, que a gente chama também de isotipo. Então, 5 tipos diferentes de anticorpos, que são IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, que são diferenciados de acordo com a função, de acordo com o local de produção, de acordo com suas propriedades biológicas. Tá? Então, são os 5 tipos de moléculas de anticorpos que nós conhecemos. Então, aqui nós temos representadas todas essas
moléculas ali, todos os 5 tipos de moléculas ali de anticorpos, tá? Como são produzidas e as funções que elas desempenham. Então, aqui nós vimos aqui, a princípio, a molécula, o anticorpo, conhecido como IgA, tá? Essa molécula de anticorpo, ela é encontrada, a princípio, na lágrima, na saliva, no leite, tá? No sangue também, em pequenas quantidades, e ela tem um papel muito importante, que é conferir uma proteção nesses locais de entrada. Então, na sua saliva já tem ali anticorpos do tipo IgA, que são capazes de neutralizar alguns antígenos que entrem aí no seu organismo, tá? E que não façam, que sejam indesejados, que tenham a característica ali de não serem próprios, é óbvio, e que precisam ser eliminados. Então, na sua lágrima, na sua saliva, tá? No leite materno, já existe esse tipo de imunoglobulina A, beleza? Além da IgA, nós temos aí também a imunoglobulina chamada de IgD. Essa imunoglobulina nós encontramos aí nos linfócitos B, e a função dela é uma função estimuladora. Então, ela estimula os linfócitos B a produzirem outros tipos de imunoglobulina, como, por exemplo, a imunoglobulina G e a imunoglobulina M. Então, ela é uma estimuladora. Ela reconhece os antígenos e aí estimula o linfócito B a se transformar em plasmócito e a produzir imunoglobulina do tipo G e do tipo M, tá? Além da IgA e da IgD, existe ainda a IgE, essa imunoglobulina, tá? A IgE, ela surge mais precisamente como uma imunoglobulina que está relacionada com o processo alérgico, com o desencadeamento das reações alérgicas. Por quê? Porque elas se ligam, elas recobrem a superfície de mastócitos, tá? E aí, ela pode estar presente ali no leite, na saliva, na lágrima, nas secreções respiratórias e gástricas, tá? E ela tem uma relação direta com a liberação de uma substância que é chamada de histamina e que está presente, sobretudo, nos mastócitos. Então, os mastócitos são células que têm no seu interior grânulos cheios dessa substância, e é essa substância que vai desencadear toda aquela sintomatologia de um quadro de alergia. Então, nós dizemos que a imunoglobulina E está diretamente relacionada com os sintomas da alergia, com o desencadeamento de um processo alérgico, tá? Então, a IgE está relacionada a essa característica. E ela é produzida em razão da presença de um antígeno que é chamado de alergeno ou alérgeno, tá? Que é um antígeno que tem característica de induzir um processo alérgico, que é uma resposta hiperimune, uma resposta exagerada do seu sistema imunológico. Ok? Além dessas 3 imunoglobulinas, existe ainda 2 que são muito importantes, né? E a gente vai gastar um tempinho mais falando delas, que são a IgG e a IgM, tá? Então, quando nós falamos de IgG, você perceba que ela é diferente, ou melhor, IgM, você perceba que ela é diferente da IgG e das outras também, da imunoglobulina A, da D, da E. Percebam que ela tem vários pontos de ligação. E essa imunoglobulina é a primeira a ser produzida em um processo infeccioso. É a primeira, tá?
é a primeira a ser produzida. Então, à medida que o seu organismo foi exposto a uma infecção por um determinado antígeno, seja ele qual for o antígeno, e aproveitando aí o momento, né, sendo um vírus aí, Covid-19, por exemplo, à medida que foi exposto, depois de ter havido uma resposta inata que não deu conta, né, eis que então entra em ação a resposta adaptativa com produção de anticorpos, e o primeiro anticorpo a ser produzido será a imunoglobulina M, específica para esse vírus, tá? Então, nós dizemos que a imunoglobulina M é a imunoglobulina de fase aguda dessa infecção. Então, se eu quero saber se o cara está com um processo infeccioso, o que eu faço? Eu faço pesquisa de IgM dele, eu faço sorologia de IgM dele. Eu vou avaliar, tá? E aí, se ele tiver com muita produção de IgM, se ele estiver produzindo IgM para aquele vírus, para aquele antígeno, eu sei que ele está em um processo infeccioso. Logo após ele ter produzido essa imunoglobulina, ou concomitantemente, ele começa a produzir a imunoglobulina G. Essa imunoglobulina G é a que você mais tem aí no seu plasma sanguíneo. É a imunoglobulina que a mãe passa para o feto durante a vida intrauterina ou pelo processo também de amamentação. Então, ela transfere IgG para a criança, tá? E essa imunoglobulina é que vai assegurar uma proteção, mais duradoura por um longo período de tempo, tá? Se não por toda a vida, por quase toda, tá? Então, ela vai assegurar esse tipo de imunidade. Essa imunoglobulina é a imunoglobulina que fica como imunoglobulina de memória. É aquela imunoglobulina que vai permanecer, tá? Como memória imune, além das células também, porque a resposta imune gera uma memória celular e humoral, como eu falei para vocês na última aula. Então, são células que permanecem ali, que foram sensibilizadas, e também um conjunto de glicoproteínas, que são os anticorpos, da classe IgG, que estarão presentes, circulando ali na tua corrente sanguínea, assegurando, assim, a tua imunidade. Então, nós dizemos que esta imunoglobulina é a imunoglobulina de memória. Então, se eu quero saber se o camarada já teve a infecção, eu vou fazer pesquisa de IgG nele. É isso, tá? E aí, voltando aí à situação do Covid, a gente já falou sobre um procedimento soroterápico, né? Até na aula passada, nas aulas retrasadas aí, que está sendo assim, realizado aqui no Brasil, ali em Ribeirão Preto, né? Que é justamente a transferência de imunoglobulina de pessoas que tiveram Covid-19 para pessoas que estão doentes como medida de tratamento, medida terapêutica. Sendo assim, das 5 classes de imunoglobulina, qual se pretende transferir para essas pessoas que estão infectadas pelo Covid-19? Fala para mim. Seria IgG? IgM, não? IgM? Por que IgG e por que IgM? A Leila falou IgM e quem falou IgG? A Lívia. Hã? Lívia. Lívia. Olívia, por que IgG? Vamos começar por você que falou primeiro. Por que IgG? Porque ela vai conferir essa proteção para o resto da vida, né? E você vai saber que o indivíduo já teve ele, toda vez que tiver contato com o vírus, ele vai ser ativado. Mais ou menos isso? Mas aí eu estou transferindo para uma pessoa. Por exemplo, o cara estava doente, ficou curado da Covid.
Eu peguei o plasma dele e transferi para uma pessoa que está doente, para tratar. Essa pessoa que está sendo tratada, ela vai ter essa imunoglobulina no resto da vida? É isso que você está falando? É isso que você está falando? Essa imunoglobulina que ele recebeu de uma pessoa que foi curada? Ô, Alisson, eu acho que sim, para o resto da vida, porque se ele recebeu de uma pessoa, o organismo dele não vai trabalhar para replicar esses anticorpos? Bom, como é que o meu organismo produz os meus anticorpos? Como que ele produz? Quando ele tem contato com antígeno. Beleza. Então, se eu receber imunoglobulina, meu organismo ele vai replicar esses anticorpos? Mas... Vai? Estou pensando, filho. Você acabou de dar a resposta já. Você tinha dado a resposta antes. Como que o meu organismo produz meus anticorpos? Porque ele vai entrar em contato com o antígeno. Que vai estimular, beleza. Se eu recebo eles prontos, estou recebendo de uma pessoa pronta, o meu organismo vai duplicar isso? Vai duplicar esse anticorpo? Eu acredito que sim, porque você recebendo ali também não tem os antígenos? Tem? Está recebendo antígeno? A pessoa está curada. Antígeno fica no seu organismo? Antígeno cria memória no seu organismo? Cria, não cria não? Cria. Quem cria memória é IgG, não é? Então, IgG é uma molécula de memória. Então, vamos lá. Quer dizer que então a pessoa que teve Covid... Vamos lá. O antígeno estava no vírus da Covid. Estimulou a produção de anticorpos. Ela ficou curada. E ela está curada. Ela tem imunoglobulina G e ainda tem um antígeno da Covid? Não. Ah, não. Ela não tem mais o antígeno. Então, quando eu recebo... Ela tem só o anticorpo. Ela tem célula de memória, né, na verdade. De memória e tem... Além das células da memória, tem o que mais? IgM? IgM? O que eu falei que é o IgM? IgM é que tipo de molécula? É produzido em que momento? Mas o IgM no primeiro contato. Beleza. No processo infeccioso. No processo infeccioso, início. É isso aí, Marcela. Então, peraí. Quem está com Covid, então vai ser produzido primeiro a IgM? Isso. Quem está com Covid agora, a primeira coisa que você começar a produzir é IgM. Aí ela não consegue. Oi? Aí quando ela não consegue, quando não combater... Não, ela consegue sim. Só que assim, ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. É assim, ó. Aí quando fica curado, vira IgG. É Olha isso? só. Não, presta atenção. Vou explicar para vocês. É assim, ó. Isso aqui é um gráfico que estou fazendo, tá? Tentando desenhar um gráfico aqui. Tá? Então, o que vai acontecer, ó? Quando você é infectado, o seu organismo começa a produzir IgM, imunoglobulina M. Só que ela atinge um pico máximo de produção. Quando ela atinge esse pico máximo de produção, ela começa a cair. E zera. Não tem mais IgM. A função do anticorpo é a mesma, é neutralizar e recobrir o patógeno, para que ele seja eliminado. Só que a primeira a ser produzida é a IgM, ela é rápida, ela é produzida rapidamente. IgM. Rapidamente. Então, daquele pico, tá? Concomitantemente, começa a ser produzido IgG também. IgG demora mais tempo para atingir o pico dela. Quando ela atinge, ela tende a cair. Só que ela não cai toda. Ela mantém. Fica como molécula de memória, como anticorpo de memória. Tá? IgG. Isso acontece na primeira infecção. Primeira vez que você teve contato com aquele antígeno. Isso que aconteceu.
Começou a ser produzido IgM, ela atinge o pico, concomitantemente é produzido IgG, IgG atinge o pico, depois vai caindo. Você curou? Curou a infecção? Ótimo. IgG se mantém, porque o seu organismo já foi sensibilizado. Aquele imunógeno foi capaz de estimular a produção e interagir com essa molécula. Digamos que num segundo momento, você entra em cena aí, você entra em contato novamente com o vírus Covid-19. O que vai acontecer? Agora não tem mais produção de IgG. Porque IgG é produzido em que momento? Primeira infecção, fase aguda da doença. Num segundo momento, depois de 30 anos, você estava andando na praia e encontrou com Covid-19. O mesmo vírus de hoje. Você já tem célula de memória e você já tem IgG. O que vai acontecer? Isso aqui vai dar um salto. IgG vai dar um salto. Rapidamente. E vai rapidamente neutralizar aquele vírus. E você não vai nem se dar conta de que teve contato com ele pela segunda vez, porque você não vai desenvolver a infecção. Esse IgG é que fica como molécula de memória. Então, quando eu quero imunizar, quando eu quero tratar alguém por soroterapia, como é o que está acontecendo lá em Ribeirão Preto, que eu pego o soro de quem já teve Covid-19 e aplico em quem não teve, quem está doente. Quando eu quero fazer esse tratamento, que tipo de imunoglobulina eu estou transferindo para essa pessoa? IgG. IgG. Porque é que permaneceu. IgM só é transmitida, melhor dizendo, IgM só é produzida na fase aguda, no início da infecção. E aí ela vai dar conta, inicialmente, até que seja produzida uma titulação de IgG que vai permanecer, se não por toda a vida, boa parte dela, tá? Então, perceberam qual é a diferença entre a molécula IgG e a molécula IgM? Perceberam? Sim. Viram aí qual é a diferença? Então, é assim que elas estão. Fala, Marcela. Então, nas vacinas, quando é a IgG que ela é acionada, quando é aplicada a vacina? Tanto IgM quanto IgG, porque a vacina gera uma infecção assintomática, tá? A vacina vai induzir uma infecção assintomática, porque a gente tem ali um antígeno atenuado, tá? Mas você vai apresentar um processo infeccioso assintomático, mas vai. Entendi. Aí entra em ação a IgG, que é a célula de memória para combater. Aí não é a IgG que é célula de memória. A IgG é um anticorpo de memória. Células de memória serão linfócitos B e linfócitos T, que permanecerão. Eles foram sensibilizados com aqueles antígenos, sofreram um processo de multiplicação, de clone deles mesmos, e agora eles estão sensibilizados. Num segundo momento, eles conseguem responder mais rápido. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A resposta do sistema imunológico, a resposta adaptativa, ela é demorada. Ela demora. Vocês estão vendo aí que a infecção ela fica incubada entre 7 a 14 dias. Vocês estão vendo aí? Vocês não viram? Não vem isso aí direto sobre a Covid? Não é só o Covid que funciona assim, não. A infecção, geralmente, ela demora para se manifestar, porque as manifestações são resultado da atuação do sistema imunológico. Então, ele leva um tempo, aí, aproximadamente 7 dias, para você começar a manifestar os primeiros sintomas que estão relacionados à resposta do sistema imunológico. O quadro sintomatológico, ele está relacionado a uma resposta imune. Aumento da temperatura, razão da resposta imune, tá? E a lesão tecidual provocada por aquele antígeno, no caso da Covid, né? A insuficiência respiratória, porque está lesando tecido respiratório. E aí vai ter a resposta imune. Então, isso leva um tempo, tá? Então, até ser produzido essa resposta, você já ficou com a infecção.
Num segundo momento, a resposta é bem mais rápida. E aí você não desenvolve a infecção, porque você já está imune. Então, o que a vacina faz? A vacina vai exatamente agir dessa maneira. Ela vai induzir um processo infeccioso assintomático, você vai sensibilizar a célula, você vai produzir IgM, você vai produzir IgG, que vai permanecer como memória aí no teu organismo. Para quando você entrar em contato com o vírus natural no ambiente, o seu sistema imunológico ele já dá a resposta rapidamente. Então, você não vai desenvolver essa infecção. Então, essa é a atuação da vacina. Oi, Ana Paula. Então, quando a gente toma vacina, na realidade, a gente não tem o IgG. Porque a gente não teve contato ainda com aquele vírus, com antígeno, entendeu? Exatamente, não tem. Então, aí a vacina vai fazer com que você produza o IgG. Isso aí. Show. Isso aí. Para que quando você encontrar com o vírus que teria capacidade, por exemplo, de te matar, então o seu sistema imunológico já tem IgG, então ele responde rápido, ele neutraliza isso. Então a gente divide essa resposta em dois momentos, que é a resposta primária, que a gente chama de lenta, uma resposta lenta do sistema imunológico, tá? E a resposta secundária, que é uma resposta mais rápida, tá? Desse nosso sistema. Beleza? Mas como que a vacina faz para produzir o IgG? Não é a vacina que faz, não é a vacina que produz, tá? A vacina tem um antígeno que induz a produção. Ela induz. Quando esse antígeno é injetado no teu organismo, quando ele é colocado no teu organismo, vários elementos da sua resposta imune, começa com a resposta imune inata, que eu falei para vocês, então é um processo inflamatório primeiro, então é gerado um processo de reconhecimento daquele antígeno. Então, o seu sistema imunológico, por vários mecanismos, ele vai reconhecendo que aquilo não faz parte de uma molécula própria. E aí, ele vai sinalizando, até chegar nos linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e produzem anticorpos. Então, é um mecanismo de sinalização. Como que isso acontece? Lembra que eu tinha falado para vocês? Existem receptores de reconhecimento padrão nas células. Receptores. E existem padrões moleculares associados a patógenos. Então, existe o antígeno e existe o receptor para ele, na sua célula. Então, ela reconhece aquilo ali. Opa, isso não faz parte do corpo. Aí deixa eu sinalizar para tal sistema, aí para tal grupo de células. Aí sinaliza para esse grupo de células. Aí esse grupo de células sinaliza para outra, que sinaliza para o linfócito B, que produz os anticorpos. E aí esses anticorpos já são perfeitinhos para se encaixar nesse antígeno. Entendeu? Entendi. Para que ele seja eliminado. Mas a gente vai falar detalhadamente dessa resposta adaptativa numa próxima oportunidade. A gente vai falar sobre ela. Tá ok? Então, essas são as principais, ou as imunoglobulinas, que nós produzimos à medida que o nosso sistema imunológico ele é estimulado, tá? Então, são elas: IgA, IgD, IgE, IgM e IgG. Deixa eu apagar aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu vou pular esse quadro dos mecanismos imunológicos da hepatite B, que na verdade era só um exemplo disso aí, né? Mostrando para vocês que na fase aguda, aqui, ó, na fase aguda, por exemplo, da hepatite B, fase aguda, a gente tem produção de IgM, ó, tá vendo? Ó, IgM, fase aguda, ó. Mas a hepatite B é uma doença que cronifica, você tem para o resto da vida, tá? Mas na fase crônica não tem mais IgM, porque é o que eu falei para vocês. Ela só é produzida na fase aguda. É uma imunoglobulina de fase aguda. Em contrapartida, IgG, olha, não tem aqui na fase aguda, estão vendo? Perceberam aí? Tá? Para esse tipo de antígeno, tá? Mas para esse tipo de antígeno aqui, ó, que também está presente no vírus,
Não tem na fase aguda, mas nessa fase crônica que tem. Quando a pessoa é vacinada, não vai apresentar esse tipo de IgG. Então, aqui a gente tem pessoa curada com IgG, pessoa pós-vacina só apresenta esse tipo aqui de IgG para esse tipo aqui de antígeno, HBS, tá? Então, ao invés de HBE. Perceberam? Então, só para vocês entenderem que a imunoglobulina M, ela é de fase aguda. Ela só é produzida no primeiro contato. Segundo contato, não tem IgM, tá? Então, é por isso que, quando a gente quer saber se a pessoa está com a infecção, faz sorologia para IgM. Se a gente quer saber se a pessoa foi curada, se a pessoa tem memória imune para aquilo ali, a gente faz um exame sorológico para determinação da titulação de IgG. Ok? Beleza? Professor, fiquei bem com uma dúvida agora. O profissional, quem toma a vacina para hepatite B e fez todo o esquema e tudo mais, aí quando a gente faz o exame de sangue, vem lá positivo, né? Quer dizer que a gente já tá reativo, né? Tomou a vacina e tem o anticorpo. Agora, o teste rápido, que a gente faz a leitura, aí assim, se vem um tracinho, tá negativo, se vem 2, positivo. Mas a leitura eu faço como? Quando dá negativo nesse teste rápido. Porque geralmente a gestante também, pela idade, já foi vacinada, entendeu? A gestante, às vezes ela já passou pelo esquema nela na juventude, foi vacinada, já está imunizada. Aí eu faço o teste rápido, eu faço a leitura assim, tá negativo, a pessoa não está doente. Esse teste rápido não me dá esse parâmetro que está aqui, não, né? Só o exame de sangue, não é? Só o exame de sangue, que é sorológico. Tá? Só o exame de sangue. O teste rápido, se eu não me engano, ele é baseado nos constituintes virais. Então, só se a pessoa estiver produzindo, só se estiver no processo infeccioso, aí vai estar produzindo ali as proteínas virais. E aí é isso que sensibiliza no teste rápido, se eu não me engano. Entendeu? Então, ela precisa estar ativa. Ela precisa estar com uma infecção ativa para dar positivo. Entendeu? É isso. Ok? Bom, eu vou passar isso aqui. Beleza? Então, gente, sobre os anticorpos, alguma dúvida? Alguma dúvida aí sobre aí o assunto de hoje? Ficou claro para vocês? Tudo certinho? Esse conteúdo ainda tem mais coisas desse matéria? Não. Então, hoje nós estamos finalizando o conteúdo de imuno, tá? A partir de semana que vem a gente não tem mais conteúdo de imuno. Eu vou ver se eu preparo uma lista de exercícios para vocês. Aí a gente vai fazer uma revisão, a gente vai marcar nossa avaliação, tá? Avaliação 2 para nota 2. E aí eu faço uma revisão antes dessa avaliação com vocês, tá ok? Beleza? Eu não sei se já tem calendário da avaliação, se não tem, se vocês têm, se já tem. Eu não sei como é que tá. A gente não está sabendo de nada. Tá. Bom, eu não estou. Não saiu específico para cada matéria, só falou que a avaliação é entre 6 a 15 de julho, só assim. Mas tem professor já marcando. Então o ideal é que a nossa fosse semana que vem, né? Vai a revisão e o exercício. Vamos fazer revisão. Vamos fazer. Mas será que dá tempo? Alguns trabalhos também. Tá. Deve dar. Vamos ver se dá tempo. Eu vou passar para vocês. Tá? Se não, para semana que vem, para outra. Tá joia? Professor. Oi, fala, Carlos. Só uma dúvida. A nota 1 você já lançou, cara? Que para mim não tá aparecendo, não. A de vocês? Não. Isso. Ainda não. Vou lançar, tá? Semana que vem. Eu fiquei com medo. Não, alguns professores. Fica com medo, não. Eu fiquei com medo de... Não esqueci, não. Eu não lancei mesmo, tá? Mentiria para você se eu dissesse assim, eu esqueci. Não, eu não lancei mesmo, tá? Show. Eu tinha umas outras costuras para entregar aí, entendeu? E aí eu tô dando conta dessas costuras para fazer aí. Beleza. Costurando demais nessa época.
Mas já está fechado, as notas já estão fechadinhas, tudo direitinho, só falta publicar lá no portal para vocês, tá? Beleza. Já fechei as notas. Geral com 5? Oi? Geral com 5? Geral é muita gente, né? Beleza. Mas bastante gente. Oi, Leila. É porque a N1 também não saiu um calendário, cada professor foi marcando. Não, a N1 até chegaram a avisar pra gente, ó, de dia tal até o dia tal, N1. Chegaram a avisar pra gente. Não, mas não tem problema, a gente se organiza para outro, sem ser semana que vem para outro, tá? Vou passar uma lista de atividade para vocês e aí para outra semana a gente faz isso. Tá ok? Então, você podia colocar a lista do exercício lá no AVA, aí a gente faz na terça. Isso, pode ser. Sem problema nenhum. Tá joia? Tá joia. Então tá bom. Falou, meus queridos. Até a próxima, então, viu? Tudo de bom pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Abraço. Boa noite. Tchau, boa noite.